Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos nesta quinta-feira, temos a Copa da Turquia, onde temos a equipe do Silvapor enfrentando a equipe do Kayserispor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Silvapor, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Silvapor, que é a 11ª colocada do Campeonato Turco, com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Kayserispor, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Kayserispor é a 14ª colocada do Campeonato Turco da 2ª Divisão, com 19 pontos ganhos. Para esta Copa da Turquia, vamos de casa, Silvapor para vencer ou partida acima de 1,5. Copa da Turquia, temos a equipe do Kayserispor enfrentando a equipe do Gaziantep. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kayserispor, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Kayserispor, da 1ª Divisão do Campeonato Turco, é a 18ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Gaziantep, da 2ª Divisão do Campeonato Turco, é a 2ª colocada com 35 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Kayserispor e 2 vitórias para a equipe do Gaziantep. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Kayserispor para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Manisa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, empatou 2, venceu 3. A equipe do Trabzonspor do Campeonato Turco é a 3ª colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Manisa, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Manisa, da 2ª Divisão do Campeonato Turco, é a 11ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Trabzonspor para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Uryanyaspor. Dos últimos 5 jogos, a equipe do Galatasaray empatou 2 e venceu 3. A equipe do Galatasaray do Campeonato Turco da 1ª Divisão é a 2ª colocada com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Uryanyaspor é a 9ª colocada do Campeonato Turco da 2ª Divisão com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Galatasaray para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Unionistas enfrentando a equipe do Barcelona. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Unionistas, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Unionistas, que é da 3ª Divisão do Campeonato Espanhol, é a 13ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Barcelona é a 4ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols, partida acima de 2,5. Campeonato Português, temos a equipe do Famalicão enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Famalicão, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Famalicão é a 7ª colocada do Campeonato Português, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Braga é a 4ª colocada, com 33 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Famalicão, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, Braga para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Supercopa da Itália, temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe da Napoli, pelo campeonato italiano, é a 8ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe da Fiorentina, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe da Fiorentina, pelo campeonato italiano, é a 4ª colocada com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 jogos pelas essas duas equipes,
Houve uma vitória para a equipe da Napoli, um empate e 3 vitórias para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Casa, fora, aonde só não pode acontecer um empate. Uma das equipes tem que sair vitoriosa. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. A equipe do Atlético de Madrid é a quinta colocada, com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Real Madrid é a segunda colocada do Campeonato Espanhol, com 48 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Atlético de Madrid, um empate e 3 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Casa, fora, aonde só não pode o jogo terminar empatado. Pela Primeira Liga de Portugal, Campeonato Português, temos a equipe do Vizela enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vizela, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. A equipe do Vizela é a 17ª colocada, com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Sport é a primeira colocada do Campeonato Português, com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos nessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Sporting para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Konyaspor vs Gaziantep, casa, Konyaspor para vencer. Galatasaray vs Uniaspor, casa, Galatasaray para vencer. Trabzonspor vs Manisa, casa, Trabzonspor para vencer. Unionista vs Barcelona, partida acima de 2,5. Famalicão vs Braga, uma dupla chance. Braga para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Vizela vs Sporting, fora, Sport para vencer. Para vocês cooperarem comigo, deixem um like e ainda quem não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.